Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? A palavra do Senhor diz que existe um tempo para todas as coisas, certo? A palavra também diz que existe um lugar, certo? O tempo, qual que é esse tempo? Hoje, ou agora, certo? As coisas acontecem quando? Agora. E o lugar? Como na música, qual é o lugar? No Senhor. Irmão, nós precisamos aprender a discernir o tempo, como foi falado aqui. Porque chegará um dia que nós estaremos nesse lugar e não haverá mais tempo nesse lugar. Maravilhoso, a eternidade. Mas nós ainda estamos à mercê do tempo, certo? Então precisamos discernir as coisas que acontecem. E hoje o Senhor tem falado muito conosco sobre essas coisas, sobre o nosso coração, sobre discernir. O Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso. E que estação que nós estamos? Estação do tempo ordinário, tempo comum, certo? E nós temos aprendido a viver com sabedoria, pois nós estamos nos tornando em algo, certo? Um novo tipo de gente está surgindo, em nome de Jesus. Nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, e esse é o plano perfeito do Pai, não é? Um reino, um rei, uma terra, um povo, uma lei. Eu não sei se essa é a ordem, né? Cada um tem uma ordem. E essa semana, irmãos, aconteceram muitas coisas. Diferente do Hernandes, eu prefiro, Hernandes, que se o Dé pudesse me chamar só quando tivesse feriado prolongado, seria muito bom. Eu costumo falar aqui na semana que eu vou ministrar, a semana é atribulada. Sabe, como se você não tivesse tempo. E essa semana foi a mais atribulada na minha vida. Não porque as coisas foram muito diferentes. A minha percepção de tempo, a minha percepção de como eu tenho vivido, que faz essas coisas. E o Senhor tem me constrangido já há algum tempo já. A relação, a maneira como eu vivo, a maneira como eu trato ali a vida ordinária, sabe? No dia a dia, como que eu me relaciono, como que eu reajo às condições. E essas situações, ela vem para me mostrar que eu não estou no controle. O tempo não é meu, não importa o que eu faça. Como vivemos no cotidiano indica quem estamos nos transformando, se estamos ou não ficando mais parecidos com Cristo. Eu já tenho compartilhado isso já nos últimos Despertamente, que eu tenho tentado, irmãos, sabe, prestar atenção nas situações que aparecem ao longo do dia, seja em casa, no trabalho, na igreja, onde for. O fato é que a forma que eu tenho lidado com cada situação revela o quanto preciso de graça e misericórdia, o quanto precisamos do Espírito Santo e o quanto o meu coração e minha mente precisam ser transformados. Precisa muito, irmãos. A maneira como o Senhor tem sondado o meu coração, Ele me deixa constrangido e com muita vergonha, porque Ele revela quais são os meus anseios, quais são os meus desejos, como eu estou me relacionando com esse mundo, no tempo ordinário, na vida comum, no cotidiano. E hoje nós falaremos um pouco sobre a brevidade da nossa vida, e o que fazemos com o tempo que nos é concedido todos os dias. O tempo é igual para todos nós? É igualzinho, né? Nós temos o mesmo tempo. O que nós fazemos com esse tempo é que faz a diferença em como nós lidamos com as situações que aparecem no dia. Hebreus 3, do 12 ao 16. Hebreus 3, do 12 ao 16. Pode ser na NAA mesmo. Eu vou ler os versos, depois eu volto em cada um, tá? Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E durante esses dias esse texto ele falou muito comigo, acerca do tempo, acerca do hoje, acerca da maneira como eu tenho vivido, acerca como nós vivemos, irmãos, porque todos nós vivemos praticamente da mesma maneira, ansiosos, querendo muitas coisas, não há tempo para fazer nada. Nós tratamos o tempo como se ele fosse nosso. O tempo não é nosso, meus irmãos. No verso 12, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Aqui o autor aos Hebreus está trazendo à nossa memória o povo do deserto. Os irmãos vão falar: o tio quer falar muito do povo do deserto. É porque eu acho tão parecido com eles, já falei isso já. O quanto de milagres eles testemunharam e que mesmo assim ainda tinham um coração mau e incrédulo. Viviam murmurando e querendo cada vez mais, e isso os afastava daquele que os libertou do Egito, que os sustentava no deserto. Nada lhes faltava, mas eles ainda queriam e achavam que mereciam mais. Irmãos, quantos de nós aqui já experimentaram e desfrutaram dos milagres do Senhor? Quantos de nós? Todos nós, irmãos, nós desfrutamos dos milagres do Senhor e do cuidado dele o tempo todo, não é verdade? Todos nós temos algo para dizer, todos nós, até as coisas que nós não percebemos. Nossas orações, algumas delas, graças a Deus, somente algumas delas foram respondidas, porque nós não sabemos orar, pedimos muitas coisas. Corpos e mentes doentes que foram curadas, nossas mentes foram curadas de muitas coisas, nossos corações foram curados de muitas coisas, e ainda serão muito curados para a glória do seu nome, para a glória do nome do nosso Senhor. Complexos de uma vida que ficaram para trás. Eu já falei aqui também, eu tinha muitos complexos, muito complexo, ainda tenho alguns complexos ainda, tenho vários, mas alguns o Senhor, Ele sabe, vem transformando, vem mudando. Complexos que tem a ver com o meu ego e com o meu orgulho. Nós temos saúde para trabalhar, tudo bem, não é lá aquela saúde, não é aquela quanta saúde, mas nós trabalhamos, não é, Jean? Com dor nas costas, né? Com dor de cabeça, seja lá o que for, nós conseguimos trabalhar? Conseguimos trabalhar, Fernando? Trabalhamos, né, Fernando? Nós temos um lugar para repousar. Quando nós saímos daqui, você vai para sua casa, não vai? Você tem um lugar para dormir, não tem, Ale? Cama, não tem? É legal, não é bom, gente? Fala a verdade. É dádiva, é graça. Pode ser que você tenha uns boletos para pagar aí, mas, você consegue pagar, é graça também. Aleluia. Nós temos comida na mesa, não temos? Pode não ser a comida que você quer. Nós queremos todos os dias, né? Comer uma carne daquela todo dia, já pensou, Gleicinho, de sexta-feira? Meu Deus, que maravilha. Nós temos amigos à mesa, quando nós nos reunimos, nós temos amigos, não é legal? Tudo isso é graça, irmãos, isso é dádiva. Todos nós temos muito que agradecer e muito que perceber as coisas que o Senhor faz em nós, e faz por nós, mesmo sem merecermos. A lista é grande, mas o fato é que a nossa vida ordinária é uma bênção, irmãos. O Senhor está cuidando de cada um de nós, e mesmo assim continuamos reclamando, murmurando, tendo acesso de raiva. Isso aqui sou eu, tá? Tendo acesso de raiva, dando mau testemunho de Cristo entre nós e entre aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e que olham para nós e não enxergam nada de diferente do habitual.
Apenas falamos que cremos em Deus, mas nosso estilo de vida denuncia o contrário. Não é não, Tiago? Diante da pressão, Tiago, sabe? Como que a gente reage, né? Diante da dificuldade. Não é não, Daniel? Diante do... O negócio está feio. A discussão, sabe? A nossa convicção, ela foi colocada à prova. As coisas que nós achamos que sabemos, ela foi colocada à prova. E nós temos razão. Nós sempre temos razão. E é nesse momento que a gente revela quem governa as nossas vidas, quem controla a nossa vida, quem governa. É nesse momento. Vivemos e queremos as mesmas coisas que aqueles que não conhecem a Cristo. Aí nós somos então rivais na corrida para ganhar essa vida. E não a vida que realmente vale a pena. A vida eterna na presença do amado da nossa alma. Essa é a vida que vale a pena. E quantos de nós pode garantir que consegue perceber? Quantos de nós, irmãos, consegue perceber e discernir agora, no tempo presente, que o Senhor está derramando sobre nós graça sobre graça? Nós não percebemos, irmãos, mas o Senhor está derramando graça sobre graça. Sabe, nós estamos aqui reunidos em nome dEle. Talvez você tenha vindo com uma outra motivação. A motivação para estarmos reunidos é adorar ao Senhor. Simples assim. Nos reunimos para cultuar aquele que é o Senhor dos senhores, Bida. O Rei eterno, glorioso e majestoso. É isso. Consegue se lembrar de um momento hoje mesmo? Hoje? Faça um exercício na sua memória, para manter a nossa memória afiada. Se arrumando para vir ao culto, chegando aqui na igreja, ontem no dia do descanso, sexta-feira no bar dos namorados, para quem esteve aqui, nos dias da semana, onde você percebeu e discerniu que naquele momento o Senhor o estava sustentando. Busque na memória aí o momento que você perdeu a paciência. Um exemplo: perdi a paciência tal dia. Eu falei para Nancy na sexta-feira de manhã, né? Nancy, cheguei lá às 7 horas da manhã. Quando foi 7h10, eu já tinha brigado com o gerente. Aí o gerente, não era o meu gerente, tá? O gerente da produção, é outro gerente. E eu brigando com ele, discutindo acerca das coisas que não aconteceram, né? Aí eu mandei mensagem para ele: Nancy, tudo que eu falei ontem no Despertamente, em 10 minutos, o Senhor está me testando. O Senhor está revelando o meu coração. Misericórdia, irmãos. Que é terrível. Eu passei o dia inteiro, sabe? Com aquele negócio, sabe? Aquela tristeza. Meu, que coisa. Como que pode, né? Como que eu não consigo? Irmãos, não é moleza. Não é fácil, sabe? A gente está ali reunido. A gente se reúne em nome do Senhor e aprende muitas coisas e não pratica. Aí a gente ensina muitas coisas a ler. Aí quando chega na hora, a gente falha. Aí você vai dizer: mas nós somos falhos mesmo. É claro que nós somos falhos. Mas irmãos, nós precisamos aprender a discernir o tempo. Precisamos aprender a olhar para Cristo. E é nesses momentos, sabe, em que as coisas ficam difíceis, quando você vê que você vai explodir, respira fundo: Senhor. Senhor que controla todas as coisas. Se nós fizéssemos isso, irmãos, se nós nos lembrássemos dessas coisas, então nós falaremos sobre essas coisas hoje, sobre discernirmos o tempo e percebermos o Senhor, percebermos que Ele está sondando o nosso coração. O povo no deserto, eles estavam ali sendo cuidados pelo Senhor o tempo todo, não era? Era coluna de fumaça, era coluna de fogo, coisas incríveis. No calor de uma discussão, nós percebemos a nuvem do Senhor nos protegendo? Não percebemos. Na escuridão dos nossos pensamentos e desejos, conseguimos perceber a luz que ilumina o nosso caminho? Dos nossos pensamentos,
nos nossos desejos, nós nos lembramos que o Senhor está, sabe, a luz está ali, ou nós ficamos ali, permanecemos ali naquele lugar de escuridão, nas nossas demandas, nos nossos anseios, nos nossos pensamentos que se perdem. Em Êxodo 13, 21, diz assim, Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Mais absurdo, irmãos, e maravilhoso é que o fato de que mesmo andando distraídos com a maldade e a incredulidade do nosso coração, isso não muda o fato de quem o Senhor é. A maneira como nós vivemos não muda o fato de quem o Senhor é. É maravilhoso. Ele continua sendo bom e isso deveria nos deixar maravilhados e constrangidos. Deveria nos deixar mais atentos e prontos a viver com sabedoria agora, nesse momento. Não é algo para mais tarde. Mais tarde eu penso nessas coisas. Algo como, depois eu faço isso, depois eu perdoo aquilo, depois eu oro por isso, depois eu leio isso, depois eu medito. O tempo é agora, hoje. O hoje é o tempo que temos, irmãos, o agora. O autor nos adverte no texto, o Senhor nos adverte, tenham cuidado com o coração de vocês, pois pode ser que nós estejamos nos afastando do Senhor e não estamos percebendo, ou até mesmo não estamos tão preocupados assim. Tenham cuidado, irmãos. O Senhor falou claramente, tenha cuidado, meu filho. Às vezes a gente acha que cumprindo algumas tarefas e algumas regras, sabe? A gente está tudo bem. Mas o Senhor está falando, tenham cuidado. Tenha cuidado, Irineu. Tenha cuidado. Em Provérbios 4, 23, um verso bem conhecido também. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A única forma de guardarmos nosso coração é ele sendo preenchido pelo nosso Senhor. Se ele não for o único Deus no trono do nosso coração enganoso, estaremos adorando e servindo a outro ou outros falsos deuses. Portanto, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, irmãos. Quem está governando o nosso coração. Porque o nosso coração procede de toda a nossa vida, nossos pensamentos, sabe? Ele governa, pô. Pô, tem cuidado com o seu coração, pô. É enganoso. Se o Senhor não for o único rei do nosso coração, se Ele não preencher o nosso coração, a gente está lascado. Davi, tenha cuidado, Davi, com o seu coração. Portanto, irmãos, tenhamos cuidado, certo? No verso 13 de Hebreus, que nós já lemos, né? Diz assim, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos. O verso 12 diz, para que nenhum de nós tenha um coração mau e descrente, certo? E aqui ele diz, pelo contrário, ou seja, tenham um coração bom, tenham fé, e então animem uns aos outros. Percebem que alguém que tem um coração bom e cheio de fé, anima o outro, e isso ajuda o outro a não ter um coração endurecido pelo pecado? Isso é maravilhoso, irmãos. Olha que maravilhoso. Eu tenho um coração bom e cheio de fé. Aí eu animo o Tony. Quando o Tony está ali, sabe, meio devagar. Porque eu tenho um coração bom e cheio de fé. E se eu tiver um coração mau e incrédulo? Como que eu vou agir com o Tony? Tony, sinto muito, cara.
Plantou, vai ter que colher, se vira. Cada um com seus problemas. Tony, eu já tenho meus problemas já, Xará. Não quero saber. Se vira. Eu não falo, Tony, você não conhece a palavra? Você já não ouviu para não fazer isso ou aquilo? Por que você fez? Ai, tio Quer, a carne é fraca. Ai, tio Quer, eu não pensei direito. Problema seu. Isso é animar o outro? Isso é coisa de quem tem um coração bom e cheio de fé? Como nós fazemos, irmãos? Como nós fazemos uns com os outros? O nosso coração é bom e cheio de fé? Será que a maneira como nós nos tratamos tem impedido que nossos corações sejam endurecidos pelo pecado? Ou acontece o oposto? Quantos pecados poderiam ser evitados entre nós, entre o povo santo, se estivéssemos atentos e obedientes, discernindo o tempo, se estivéssemos praticando o que temos aprendido, irmãos? Vou citar só alguns pecados, tá? O pecado da inveja, o pecado do ciúme, da discussão, as divisões. São tantos pecados que nós poderíamos evitar se nosso coração fosse bom e cheio de fé. Se nós animássemos uns aos outros. Não é verdade? É tempo de animar uns aos outros, irmãos. Prestemos atenção em cada situação, sejamos obedientes e inteligentes, pois viver de outra forma é uma grande burrice. É burrice, irmãos, nós não praticarmos o que temos aprendido. E o autor diz quando devemos fazer isso, quando nós devemos animar uns aos outros. Que momento, irmãos? Hoje, agora. Esse é o momento de animarmos uns aos outros. Não é amanhã, Marcelo. Amanhã eu... Sabe, o Espírito Santo nos move muitas vezes a mandar uma mensagem, só um exemplo, uma mensagem para alguém, a conversar com alguém. A gente percebe que a pessoa não está muito bem, né, Jean? Aí o Senhor nos impele, sabe? O Espírito Santo, ele fala assim, manda uma mensagem para tal pessoa. Você está atarefado, você está ocupadíssimo, você está cheio de coisas para fazer. Depois eu mando. O que acontece com esse depois eu mando? Nós esquecemos. Por que nós esquecemos, irmãos? Porque nós estamos sendo governados por outra coisa. Nós esquecemos. A Nancy sempre me lembra, muitas vezes. A Nancy, ela é meu Espírito Santo avulso. Tio, o que? Você fez isso? É verdade. Mandou mensagem para esse? É verdade, vou mandar. Mas sabe o que eu faço? Eu já mando na hora. Porque se eu não mandar na hora e se eu esquecer, ela me lembra de novo. Glória a Deus pela vida da Nancy. Glória a Deus, irmãos. Então, o tempo de animarmos uns aos outros é agora. E durante quanto tempo nós fazemos isso? Durante todos os dias. Pode torcer o nariz. Eu vou animar esse irmão todo dia. Eu não aguento mais. Vocês já ouviram alguém falar isso? Você já falou isso? Eu já falei. Não aguento mais. Não aguento mais. Tô cansado de ficar te animando. Me ajuda aí. Quem que vai me animar? Quem vai me animar para animar você? Fala sobre a necessidade de andar e viver em comunhão uns com os outros, irmãos. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como foi dito pelo nosso Senhor. Está registrado lá em João 17. João 17, 20 e 21. Na oração sacerdotal. São coisas, irmãos, que está falando aqui, que nós já sabemos. E o Senhor está trazendo a memória, sabe? Nos lembrando, vivam dessa forma, vivam dessa maneira. João 17, 20 e 21 diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor quer que nós sejamos um. O Senhor quer que nós animemos uns aos outros, todos os dias, irmãos. Que o nosso coração seja bom e cheio de fé. É isso que Ele quer. É o oposto.
é o contrário do que nós fazemos, não é? Porque nosso coração tem ficado endurecido. Diante do texto de Hebreus, o que devemos fazer uns com os outros? Animar ou exortar. Exortar está em outras traduções, tá? Mas é a mesma coisa. A palavra animar ou exortar, ela vem do grego parakaleo. Significa basicamente se aproximar de alguém para ajudar, apoiar, encorajar. E não adianta espernear, irmão. Não adianta reclamar. Não adianta ficar dizendo que não gosta desse, que não atura aquele. Como podemos apoiar ou ser apoiados, encorajar ou ser encorajados, corrigir ou ser corrigidos? Deus me livre de ser corrigido pelo meu irmão. Deus me livre. Ah, não. Tiago, se meu irmão me corrigir, vou ficar... Quem é você? Quem é você para me corrigir? Misericórdia. Nós temos um problema sério. Mas nós gostamos de corrigir, né, irmãos? A gente gosta de corrigir, não gosta? Se a gente tiver uma oportunidade, a gente já corrige na hora. Mas na hora de ser corrigido, o que a gente faz? Nosso ego, ele... Netinho, o meu ego, ele... Quando nós somos corrigidos, nosso ego aparece. Revela quem nos governa. Com isso, meus irmãos, não fuja da comunhão. Não se isole. Procure e seja apoio, correção e encorajamento. Ao invés de desanimar e reclamar uns dos outros, e reclamar dos outros para os outros, façamos diferente. Porque além de reclamar dos outros, a gente reclama dos outros para os outros. Misericórdia, irmãos. Que coisa terrível, né? Não parece coisa de cristão, não parece de coisa de quem anseia ver o amado da nossa alma face a face. Parece coisa de cristão, parece coisa de gente resgatada, parece coisa de gente que foi curada, parece. E a gente faz essas coisas? Precisamos discernir o tempo, nos aperceber hoje, pois agora chegou a hora de glorificar ao Pai, com a nossa vida, de negar a nós mesmos, de sermos obedientes, pois o tempo é curto. Aqui eu lembrei, sabe do quê? Da caveira que nós estudamos no Despertamente. Nós devíamos andar com a caveira na mão, para olhar e falar assim, eu vou morrer. Eu não posso viver diferente, sabe? Eu não posso viver como se eu não fosse morrer. O tempo é curto, irmãos, o tempo é curto, e passa muito rápido, porque se não fizermos isso, nossos corações ficarão cada vez mais endurecidos pelo pecado, que insistimos em cometer vários pecados, irmãos. Não seguramos nossas línguas, não abrimos mão do nosso ego, não abrimos mão de continuar tentando ganhar essa vida tão curta, quando comparada à eternidade com Cristo. A nossa vida, quando comparada à eternidade, qual que é o tamanho dela? Eu ouvi esse dia que a nossa vida, toda a vida, desde Adão até agora, quando se compara com a eternidade, é como se fosse um minuto, sei lá, só para só para a gente falar sobre grandeza, né? De tamanho. Não se compara essa nossa vidinha curta e mais ou menos. Então precisamos viver com essa mentalidade, que o tempo é curto, irmãos, o tempo é curto. Precisamos viver para a glória de Deus. No verso 14 de Hebreus, no verso 14 diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós somos participantes de Cristo? A resposta é sim, irmãos. Fazendo uma análise rápida e sincera, confiamos verdadeiramente no Senhor? Já que nós somos participantes, nós devemos confiar no Senhor, certo? Viver uma vida de confiança e de esperança nas coisas que nós não podemos ver, mas que existem, não é? Uma vida de quem confia é uma vida cheia de fé. Fé no autor e consumador, sabe? Fé naquele que nos criou, que nos sustenta.
fiquemos cada um com a nossa resposta, ponderando se nosso coração está mais ou menos duro do que antes, pensando em quais e como as circunstâncias do nosso dia a dia têm nos moldado, nos transformado, como temos aprendido no Despertamente. Nós temos aprendido essas coisas, sabe? Como que nós estamos, o que tem nos moldado, o que tem nos transformado, quais as coisas que governam o nosso dia, quais as coisas que movem, que nos motivam a fazer o que nós fazemos. Se confiamos mesmo no Senhor, o nosso coração está sendo transformado. O oposto disso é um coração que está sendo endurecido na vida ordinária, no cotidiano, na vida comum, e por mais que nos esforcemos para esconder esse coração, ele vai aparecer. Nisso você pode confiar. Você conhece aí, pense aqui entre nós, os que estão aqui, você conhece alguém que era uma pessoa doce, mais tranquila, e que agora você, essa pessoa está meio perturbada. Vocês conhecem? Eu conheço, eu sou uma pessoa assim também. Às vezes você tem uma imagem de uma pessoa, nossa, aquela pessoa é tão paciente, né? Tão calma. Talvez vocês pensem isso de mim, né? Acho que falando assim, é tão paciente, que eu não vejo. Mas, irmão, sob pressão, eu fico nervoso também. Então, eu tenho percebido que meu coração tem se endurecido, irmãos. Precisamos prestar atenção nessas coisas, irmãos. Aprender a discernir o tempo e as situações. Porque é nesse momento que nós estamos sendo moldados. É nesse momento. E não adianta. Se o seu coração estiver ficando endurecido, por mais que você se esforce, vai chegar a hora que as pessoas vão ver. Alguém vai ver que realmente você é. Não adianta, Denis, ficar, sabe? Não adianta. Vai chegar uma hora, Denis, que você vai ser apertado ali por alguma coisa e você vai revelar. Você vai ficar nervoso, estressado. Aí pode ser com um irmão seu, ou pode ser com alguém que não conhece a Cristo. Não é crente? Oh. Sabe o Denis? Sei. O Denis é. Meu, ele estressadão. Ele não é crente? Meu, ficou nervoso comigo. Não adianta, irmãos. Não adianta esconder, sabe? Ficar aí, levanta a mãozinha, sabe, na hora do louvor, e chora, na primeira oportunidade que tem, no primeiro momento, sabe, que você for testado ali, sabe, o coração é revelado. Não adianta, por mais que você se esforce. Se você se esforçar e engolir seco, o seu rosto vai mudar, Marcele. Ixi, acho que a Marcele ficou brava. A Nancy fica brava, ela pode não falar nada, mas já percebo já. Aí sabe o que eu faço quando a Nancy fica brava? Eu fico bravo também. Falo, caramba, ficou brava, folgada, e fico nervoso também. O que eu deveria fazer? Animar, Nancy, calma. Fica tranquila, Nancy, pensa nas coisas do alto. O que eu faço? Fico nervoso. Perturbada. É assim que a gente faz, irmãos. Esse é um fato, sabe? Esse é um fato. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Em Provérbios 3, do 5 ao 7, diz assim. Provérbios 3, do 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Olha que simples. Olha que coisa simples, irmãos. Confie no Senhor. Não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, na sua própria convicção, nas coisas que você sabe, nas coisas que você sabe. Porque nós somos assim, né? Nós sempre temos razão. Então, se eu falei que é isso, Fernando, eu vou brigar com você. Você vai ter que engolir isso, sabe? Vai ter que ir na marra. Você está errado, Fernando, eu estou sempre certo. E cala a boca logo. É assim, irmãos.
Diante de qualquer situação, prestes a agir ou reagir, lembre-se do Senhor, não se apoie em si mesmo, no seu entendimento, na sua própria sabedoria. E nós fazemos isso mais do que gostaríamos. Eu faço isso mais do que eu gostaria de admitir. Mas eu tenho tentado manter o foco e lutado contra o meu ego, irmãos. Tenho tentado, viu? Mas não tem sido fácil. Mas eu não tenho opção. Nós não temos opção, irmãos. Nós somos criados para a glória de Deus. Ele está nos tratando. E o tratamento é completo e vai durar a nossa vida inteira. Mas você falou que o tempo é agora. Exatamente, é agora. E quem vai nos tratar durante uma vida inteira? Ah, mas eu tenho muito tempo ainda para ser tratado. Quem falou? Quem é que sabe o tempo? Quanto tempo mais você vai viver, pô? Você pode fazer o possível, pô, se alimentar bem, fazer aí seus exercícios físicos, cuidar da sua saúde, que tem que fazer mesmo. Mas quem te garante que você vai ficar aqui mais 50 anos? Eu já vivi meio século, irmãos. O Dé também, que fique bem claro. O Alê viveu até mais um pouco. Então, irmãos, não se apegue a essas coisas, sabe? O tempo é agora, é hoje, o tempo é curtinho. Quando você compara com a eternidade, é muito curto o tempo. E o tratamento é completo, como está lá em Mateus 5,48, também muito conhecido. Mateus 5,48 diz assim: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. E aqui não se trata, irmãos, de uma ordem como se fôssemos capazes de sermos perfeitos pelos nossos esforços. O contexto aqui, de todo esse capítulo, é sobre uma vida rendida ao senhorio de Jesus, onde o Pai concluirá o seu plano perfeito. O plano do Senhor é nos conformar à imagem de seu Filho. Esse é o plano dele. E vai durar a vida inteira, até nós nos encontrarmos com Ele. Certo? Já estou acabando, irmãos, calma aí, segura aí. O verso 16 de Hebreus. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Quem foi? Quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Todos aqui sabem que foram resgatados, que foram comprados por alto preço? Todos aqui sabem? Todos têm consciência disso? Que foram comprados e resgatados? Sabem? Nós sabemos dessas coisas? Colossenses 1, 13 e 14. Para você que não sabe ainda, ou que está em dúvida. Colossenses 1, do 13 ao 14, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Em Cristo, fomos transportados de um reino para o outro, das trevas para a sua maravilhosa luz, não é assim? Diante dessa verdade cinematográfica, porque aqui é coisa de cinema, irmãos. Ser transportado de um lugar para o outro é coisa de cinema isso aqui. Vocês gostam de filme? Nós estávamos aqui e fomos movidos para aqui. E foi uma coisa cinematográfica. Nós não caminhamos. Fomos transportados, irmãos. Isso é maravilhoso. E diante dessa verdade, quem continua se rebelando contra o Senhor? Os que foram transportados. Assim como o povo no deserto. São apenas os que não o conhecem ou são os que foram transportados de um reino para o outro? Assim como o povo no deserto, todos nós nos rebelamos contra o Senhor, todas as vezes que não o obedecemos. A maneira como lidamos com o tempo diz muito sobre isso. Nós temos consciência e reclamamos, gritamos em alta voz que o tempo está curto, que não temos tempo. Não é isso que a gente faz? O tempo está curto. Nessa semana o tempo para mim foi muito curto, irmãos. Um tempo muito curto. Eu não consegui fazer tudo aquilo que precisava ser feito.
Ou então quando eu fiz foi sempre sob muita pressão, sabe? Correria, desespero, um coração ansioso, aflito, sabe? A maneira como lidamos com o tempo diz muito sobre isso. Mas ao mesmo tempo vivemos distraídos e preguiçosos. Não parece um paradoxo? Não temos tempo, o tempo é curto, mas continuamos distraídos e preguiçosos, fazendo coisas inúteis, como se tivéssemos ainda muito tempo. Quem aqui faz coisas inúteis? Quando você busca na sua mente, eu não tenho tempo para nada. Mas e as coisas inúteis? Quando eu falo de coisas inúteis, irmãos, não são coisas ilícitas. Você pode até estar fazendo uma coisa ilícita, é problema seu e o Senhor. Ele que sonha o seu coração. Estou falando das coisas lícitas, sabe? Você reserva tempo para muitas coisas inúteis. Quando você pensa em viver uma vida discernindo o tempo para a glória de Deus, tem muitas coisas que nós fazemos que são inúteis. Não é assim? Aí nós não temos tempo, mas nós temos tempo para muitas outras coisas. Irmãos, se nós passássemos o nosso tempo vivendo para a glória de Deus, desejando o amado da nossa alma, aguardando e esperando, ansiosos por aquele grande dia em que nós o veremos face a face, sabe? Crendo que Ele está no controle de todas as coisas, confiando que Ele está no governo, confiando que eu não posso fazer nada pelo amanhã, a nossa vida seria diferente. Mais uma vez, coisas que nós já sabemos, coisas que nós já ouvimos, e o Senhor sempre nos traz à memória a forma como nós temos vivido. Então não existe um aqui de nós que fale assim: todo o meu tempo ele é vivido para a glória do Senhor. Todo o meu dia, Alessandro, o meu dia eu vivo para a glória do Senhor. Desde a hora que eu acordo até quando eu me deito, eu vivo para a glória do Senhor. O Senhor está nos lembrando que nós precisamos viver assim, irmãos, discernindo o tempo, sabe? Prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Romanos 13, do 11 ao 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. O Gabriel falou aqui, a maneira de viver é pelo Espírito, né, Gabriel? Se não, vai dar ruim. Se eu viver pela carne, se eu continuar vivendo só pela carne, se nós não prestarmos atenção, não discernirmos o tempo e perceber que nós estamos vivendo naquele momento ali pela carne, dando vazão para o desejo, dando vazão, sabe, para o nosso ego e o nosso orgulho, não vai dar certo, irmãos. Um povo desobediente. O povo no deserto não estava atento ao presente. Eles estavam com saudades do passado, vocês se lembram, né? Eles viviam o tempo todo com saudade. Quando eles tinham sede, no Egito eu tinha água. Quando eles tinham fome, no Egito a gente tinha comida. Quando morria alguém porque eles pecaram o Senhor na sua ira, sabe, de repente morriam ali rapidamente 70 mil. Mas foi para isso que o Senhor nos trouxe. Lá no Egito não acontecia isso. O povo não discernia o tempo. Eles não prestavam atenção no presente. Não levaram em conta que foram tirados de um lugar de escravidão, com uma promessa de ir para um lugar que manava leite e mel. Eles não se deram conta disso. E de uma forma
diga-se de passagem, irmãos, digna de cinema, não foi? Como que eles foram tirados de lá? Foi digno de cinema, não foi? Fala a verdade. O mar abriu, comida caiu do céu. Até quando eles reclamavam e murmuravam, a gente quer carne, então toma carne. Come até sair pelo nariz. Comam. Milagres, coluna de nuvem, essa coluna de fumaça, coluna de fogo, tantos milagres o Senhor fez. Eles não discerniam esse tempo. Tem um texto de um dos livros do Charles Spurgeon. Eu fiz algumas interações para o nosso contexto. Mas prestem atenção, irmãos. Mais um pouquinho, tá? Ó senhores, o tempo é curto. O negócio é urgente. A crise é iminente. É loucura ficar hesitando entre duas opiniões. Se Deus é Deus, sirvam a Ele. E se não for, escolham a alternativa e sirvam a Baal. Tomem uma decisão de um jeito ou de outro, sem mais um momento de demora. Até quando vocês ficarão indecisos entre duas opiniões? Perdemos muito tempo pensando e sonhando com coisas grandiosas. E perdemos as oportunidades que aparecem no tempo presente. E só nos damos conta quando elas passam. Spurgeon diz em um dos seus livros, olha o que ele diz, na correria do dia a dia, só percebemos o presente quando ele passa. Já era, irmãos. Já era. Aí a gente percebe o presente. Sabe quando? Quando ele passa. Não devia ter feito isso. Não devia ter falado aquilo. Eu devia ter feito isso aqui, ó. Aí você se arrepende. Aí você pede perdão. Quando você faz isso, né? Mas se você tivesse na sua razão, tá tranquilo. Mas aí vai acontecer uma outra situação e você não vai discernir o tempo de novo. Aí você vai cair de novo no mesmo ciclo. Não devia ter feito isso. Não devia ter falado aquilo. Irmão, precisamos sair desse lugar. Precisamos aprender a discernir o tempo e a viver de uma forma diferente. Está mais que na hora de despertarmos do sono. O momento mais adequado para mudarmos a maneira como encaramos o cotidiano, sabe qual é esse momento? De encarar a vida comum, a vida ordinária? É agora. Ontem eu não posso fazer nada, irmãos. Ontem, já era. Amanhã, só posso fazer se Deus permitir. Amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Amanhã eu resolvi isso ou aquilo. Amanhã eu peço perdão, porque eu falei isso ontem. Só se o Senhor permitir, irmãos. Não adianta. O que nos resta é o agora. Não podemos perder tempo. Nós só percebemos o presente quando ele passa. Se analisarmos friamente cada decisão que já tomamos, cada palavra que já saiu da nossa boca, cada pensamento, cada desejo saciado ou não, é bem provável que se tivéssemos outra chance, faríamos, pensaríamos ou desejaríamos algo diferente. Acontece, irmãos. Como eu falei, às vezes a gente faz uma grande burrada, a gente fala uma grande besteira, a gente irrita alguém, a gente reage a alguém de uma forma terrível. Aí você fala, puxa vida, não devia ter feito isso. Mas se tiver uma próxima oportunidade, vou fazer diferente. E não fazemos. Porque nós não estamos prestando atenção na brevidade da nossa vida. O quanto o tempo é curto. E nesse tempo curto, nós temos uma missão, que é viver para a glória de Deus. É simples assim, irmãos. Vou continuar aqui no final do texto, tá? Do Spurgeon. Eu quero que vocês nesse momento fiquem de pé. Estou acabando, irmãos, fiquem de pé. Mais um pouquinho. Nós precisamos aprender a discernir o tempo. Precisamos aprender a lidar com as demandas do dia a dia. Nós precisamos aprender a reagir às situações com os olhos no Senhor. Eu lembro de João, ali em Apocalipse 5, se eu não me engano.
que ele estava ali diante de coisas assim inimagináveis, sabe, sendo revelado coisas incríveis para ele. Aí lhe é apresentado um livro com selos, que ninguém era digno de abrir aquele livro. E João fica desesperado e começa a chorar, né? Pense, João, ele se esqueceu. Ele esqueceu de quê? Do Cordeiro de Deus. Um segundinho, sabe? Ele, não há quem possa abrir o livro. Não há quem possa abrir o livro. Aí vem lá um dos anciãos e fala, não chore. Olhe, ali está o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro. Vocês percebem como, para de chorar, olhe. Isso é discernir o tempo, irmãos. Sabe? É um tempo da gente parar de ficar choramingando pelas coisas, sabe? E olhar para Cristo. São coisas simples. São coisas simples, sabe? Que a gente precisa aprender a lidar. Seguindo aqui com o texto, para a gente finalizar. O mundanismo não nos convém. Nós que confessamos que somos estrangeiros e peregrinos na terra. O tempo é curto. Em quem podemos ter posses nesta esfera terrena? Então, não amemos demasiadamente nada aqui embaixo. Não trouxemos nada para o mundo, e é certo que não podemos levar nada dele. Contemplem suas vastas terras, mas lembre-se de que logo não serão capazes de atravessá-las. Olhem para suas colheitas abundantes, mas em breve outro colherá o lucro desses campos. Contem seu ouro, sua prata, mas saibam que a riqueza, por mais avidamente que seja buscada, não lhes dará imunidade imediata contra doença e tristeza, nem garantirá seu bem-estar quando chamados a deixar sua frágil morada. Confie no Deus vivo, ame o Senhor e permita que as coisas eternas absorvam seus pensamentos e envolvam seus afetos. O tempo é curto. De agora em diante, os que têm esposa, vivam como se não a tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. E os que usam do mundo como se dele não usassem plenamente. Porque a aparência deste mundo passa. Então, vendo que o tempo é curto, suportemos com paciência as aflições que nos afligem. Somos muito pobres. O tempo é curto. Não temos a roupa, o tênis ou o carro que queremos. O tempo é curto. As doenças devoram nosso frágil corpo. O tempo é curto. Somos tratados com dureza por nossos parentes. Nossos irmãos da igreja nos difamam e nossos vizinhos zombam de nós. O tempo é curto. Não somos reconhecidos por nossos esforços, O tempo é curto. Não somos convidados para nada. O tempo é curto. Temos que ouvir tratamento injusto de um mundo incompassivo. O tempo é curto. Nosso trabalho é estressante, não temos paciência. O tempo é curto. Estamos viajando em alta velocidade e logo estaremos além do alcance de todos os incidentes e acidentes que nos perturbam e distraem. Conforme viajamos para a casa do nosso Pai, a distância diminui e começamos a avistar a cidade dos abençoados. A casa além. Não é necessário murmurar ou lamentar, porque se preocupar com o que você fará daqui a 1 mês ou 2. Você pode não estar aqui, você pode estar no céu. Seus olhos terão contemplado o Rei e sua beleza. Você terá visto a terra que está muito longe. O caminho pode ser árduo, mas não pode ser longo. Então suavize-o com esperança e anime-o com um cântico. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. A nossa vida é passageira. Nós precisamos ter essa consciência, Nossa vida é passageira e o tempo é curto. Nós não temos tempo para ficar pensando com coisas, sabe, triviais. Preocupados com o que comer, beber e vestir. Porque dessas coisas o Senhor cuida. O tempo é curto e está acabando. Pode acabar para nós a qualquer momento. Precisamos refletir sobre a brevidade e a fragilidade da nossa vida, irmãos.
Temos uma missão: viver para a glória do Pai. E não faremos isso se andarmos distraídos ou dormindo demais. Não fazemos isso se andarmos distraídos ou dormindo demais. Tentando ganhar essa vida, correndo atrás do vento, imersos em nosso orgulho, guiados pelo nosso ego. E é com muito temor, irmãos, que eu digo, nós temos ouvido a voz do Senhor. O Senhor tem falado conosco, não tem? Sobre um coração endurecido, sobre como vivermos para a sua glória, sobre como nós temos vivido. Ele tem falado claramente. Então que nossos corações não permaneçam endurecidos e que se inicie um novo tempo, um vivido para a glória dele, no tempo que se chama hoje. É hoje, irmãos, é agora. Sabe, pode parecer uma coisa simplória. Acho que ela falou para a gente viver o agora. Nós sabemos que devemos viver agora, não sabemos? Mas a nossa mente muitas vezes está presa lá no passado, por coisas que nós queríamos e não conseguimos. Nós já aprendemos isso também. Ou com coisas que estão lá no futuro, coisas que nós nem sabemos. A única certeza que nós sabemos, irmãos, acerca do futuro, sabe o que é? Que o nosso Senhor voltará. Isso é certeza, sabe por quê? Porque existe uma promessa. Isso que nós devemos gastar a nossa vida, sabe? É vivendo dessa forma, com essa certeza, a única certeza que nós temos: o Senhor voltará e chegará o dia que nós estaremos por face a face com o amado da nossa alma. Não haverá mais tempo. Plenos, livres dos boletos, livres das confusões, sabe? Confusões que muitas vezes nós mesmos arrumamos. Nós somos arrumadores de confusão, não somos? Quem aqui arruma confusão? Nós arrumamos confusão. Mas chegará um tempo, irmãos, que essas coisas não acontecerão mais, porque nós estaremos parecidos com Cristo. O Senhor está criando um povo, um novo tipo de gente, parecido com o seu Filho, de quem Ele se compraz. Imagine só, o Senhor que olha para nós, e Ele fala assim: vejam, o Wellington Bros, o filho em quem me comprazo. O Rodrigo, um filho em quem me comprazo. É possível, Tati, é possível. Irmãos, precisamos aprender a discernir o tempo. E percebermos quem está nos governando. Qual é o desejo que move as nossas vidas. Qual é o anseio. Precisamos aprender a viver o presente e o agora, para a honra e glória do Senhor. Então, como eu sempre falo, que nessa oração agora, nós façamos com que o Senhor sonde os nossos corações, sabe? Como Ele sondou o meu durante esse tempo. Ele sondou ele assim, sabe? De uma forma que eu não queria. Revelando, sabe? Coisas acerca de como eu tenho vivido. Que Ele faça o mesmo com cada um de nós, sabe? Que Ele continue sondando os nossos corações e revelando. Ariane, você é desse jeito, ó. Tenha cuidado. Gabriel, você é desse jeito. Tenha cuidado, Gabriel. João, fica olhando para o Gabriel. Tenha cuidado, João. Tenha cuidado. É assim, irmãos. Precisamos ter cuidado. Discernindo o tempo. Crendo que o Senhor é quem governa todas as coisas. Amém? Então faça essa oração com um coração bom e cheio de fé. E não menos importante, animem uns aos outros, por favor, sabe? Encorajem, apoiem, corrijam. Deixem-se ser apoiados, deixem-se ser corrigidos. Apesar do nosso orgulho e o ego gigantesco, que nós deixemos, sabe? Essas coisas, que nós vivamos em comunhão uns com os outros. Não fuja da comunhão, não se isole. Um ramo fora da videira, um membro fora do corpo, morre. Esse é um fato, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Se você estiver fora do corpo, é morte. Amém, irmãos? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia.
Mais uma vez o Senhor vem nos chamar a atenção. Mais uma vez o Senhor vem dizer que o Senhor é o Rei Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Mais uma vez o Senhor vem nos lembrar que o tempo é curto, que o Senhor está voltando. Essa é a única certeza que nós devemos ter, Senhor. Obrigado por nos lembrar dessas coisas. E eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor continue sondando os nossos corações, revelando de verdade, Pai, o que está nele, revelando quais são os nossos anseios, revelando o que move as nossas vidas, quais são as nossas preocupações. Continue, Senhor, trabalhando em cada um de nós, nos tornando cada dia melhores, que o nosso coração seja cada vez melhor, que os nossos pensamentos sejam pensamentos sobre a eternidade, pensamentos sobre aquele dia maravilhoso em que estaremos contigo. São nessas coisas que nós devemos pensar, Senhor. Então eu oro para que o Senhor faça o que for preciso, para que o Senhor quebre esse nosso coração duro, para que nós não sejamos endurecidos por nada nessa vida, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos das tentações, livra-nos, Senhor, do nosso ego, do nosso orgulho que tanto nos atrapalha, que nos distrai, que nos deixa como se estivéssemos dormindo, Senhor. Nos lembre dessas coisas, nos dê um resto de domingo cheio da sua presença, nos dê uma semana cheia de oportunidades, para que nós pratiquemos essas coisas, que nós nos lembremos, que nós aprendamos a discernir o tempo, e diante da dificuldade, diante das demandas que vierem, diante de cada chance, nós nos lembremos que o Senhor está no controle, que o Senhor é bom, misericordioso e poderoso. Em nome de Jesus, que assim seja com todos nós, Senhor, que nós aprendamos a viver verdadeiramente para a sua glória, no tempo que se chama hoje, nesse exato momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém.